Hoje vamos ver o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus diz: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido. Para entendermos esse capítulo, temos de lembrar que há duas leis: a lei civil estabelecida por Moisés e a lei divina. A primeira varia conforme os costumes e o caráter do povo. A segunda é invariável. Moisés, tendo de liderar um povo quase selvagem, se viu obrigado a decretar leis disciplinares para acabar com os abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. E para conseguir isto, teve de dizer que todas as suas leis foram ditadas por Deus e que este Deus era muito violento, castigava qualquer um que não o obedecesse. Assim, Jesus não veio acabar com tudo o que Moisés ensinou, mas melhorar, adaptando esse conhecimento ao grau de adiantamento da população, pois as pessoas já estavam em condições de aceitar um Deus justo e bom. Desta forma, se Moisés pregava o olho por olho, dente por dente, Jesus ensinava o perdão a todas as ofensas. Se Moisés proibiu as comunicações mediúnicas, pois as pessoas estavam abusando desta prática, Jesus incentivava o uso correto da mediunidade. Se Moisés exigia as práticas exteriores, Jesus acabou com os rituais, ensinando que a verdadeira fé é a que vem do interior da pessoa. Ainda sobre isso, Irmão X, no livro Senda para Deus, de Chico Xavier, nos traz a mensagem O Tempo do Senhor, que diz o seguinte: No lar dos apóstolos, em Jerusalém, Tiago era o mais ferrenho defensor dos princípios de Moisés. Embora não se negava a auxiliar quem quer que fosse, exigia obediência à pureza dos alimentos, às festas tradicionais e principalmente o respeito ao sábado como dia destinado à meditação, às preces e ao silêncio. Notando as frequentes ausências de Zorobatã nas orações de sábado, Tiago reclamou sobre isso com André, que prontamente tentou defender o companheiro, dizendo: Não se trata, porém, de abnegado amigo das boas obras? Ocupa os sábados no auxílio aos necessitados. Sem dúvida, respondeu Tiago, e creio igualmente que a fé sem obras é morta em si mesma. Contudo, a lei determina que seja santificado o dia do Senhor. E o próprio Jesus não curou nos dias de sábado? Não podemos discutir os desígnios do Mestre, de vez que a nós cabe reverenciá-los. Contudo, ele mesmo afirmou que não veio destruir a lei. Então, perguntou André: E se uma de nossas crianças caísse num poço num dia de sábado, deveríamos salvá-la? Claro que sim, respondeu Tiago. Mas, nos sábados seguintes, teríamos de prender todas as crianças para que isso não voltasse a acontecer. E se um animal de trabalho caísse num buraco profundo num dia de sábado, seria correto deixá-lo morrer? Não hesitaria em socorrer o animal, mas imediatamente iria vendê-lo, para que não voltasse a causar problema semelhante. Neste momento, Tiago avistou Zorobatã, carregando enorme panela fumegante e chamando as pessoas para vir comer a sopa, entre elas doentes, viúvas e órfãos, ao mesmo tempo em que retornava à cozinha para buscar nova remessa. Então, Tiago se parou na porta esperando o companheiro
para xingá-lo por não estar respeitando o sábado. Mas, quando o viu sair da cozinha, cansado, por carregar panela ainda maior e sendo auxiliado por um homem de olhar brando, o apóstolo, irritado, quando pensou em xingar Zorobatã, reconheceu no ajudante o próprio Cristo, que só ele, só Tiago conseguia ver. Mestre, gritou ele. Sim, Tiago, respondeu Jesus sem se alterar. Agradeço as preces com que me honram, mas devo estar pessoalmente ao lado de todos aqueles que auxiliam os nossos irmãos por amor de meu nome. Para espanto de André, Tiago, chorando, largou o rolo da lei, segurou também na panela e começou a servir. Esta mensagem do irmão X nos mostra que as leis têm sua utilidade na manutenção da ordem, mas o amor e a caridade são indispensáveis na construção de um mundo melhor. Como disse Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, quando as pessoas são boas, as leis são desnecessárias. Quando são corruptas, as leis são inúteis. Jesus também afirmou que o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja perfeitamente cumprido. Quis dizer com isso que um dia chegará em que a lei de Deus será praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e por todas as pessoas. E este dia será quando o planeta evoluir para um mundo de regeneração. Temos de entender que Jesus não foi um simples legislador moralista. Assim, ele veio nos mostrar que a verdadeira vida não é a que acontece aqui na Terra, mas a que é vivida no plano espiritual. Veio mostrar o caminho que devemos seguir, os meios para nos reconciliarmos com Deus. Entretanto, não falou tudo, pois as pessoas naquele tempo não tinham condições de compreender muitas coisas. Em certos pontos, limitou-se a lançar as sementes para que no futuro pudessem ser entendidas. E foi em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que o mundo começou a entender melhor os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo veio provar a imortalidade da alma através das diversas reencarnações. Veio explicar a lei de causa e efeito, ensinar sobre a evolução dos mundos e dos seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Se no Velho Testamento temos Moisés como grande divulgador da palavra de Deus, no Novo Testamento temos Jesus. Desta forma, o Espiritismo se torna a terceira revelação de Deus, mas, desta vez, não é obra de um homem, mas sim de uma multidão de espíritos que vem trazer informações sobre o plano espiritual e o destino que nos espera após a morte. Assim como Cristo, o Espiritismo não veio destruir a lei de Deus, mas dar-lhe entendimento, como bem explica Emmanuel no livro O Consolador de Chico Xavier. Na questão 353 dessa obra, vemos a seguinte pergunta: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Tendo como resposta: o Espiritismo não pode ter a pretensão de exterminar as outras crenças, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as ideias antigas para a verdade imortalista, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. A doutrina espírita não ensina nada em contrário ao que ensinou Jesus.
mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para todos. Na verdade, o Espiritismo é o Cristo redivivo, auxiliando desesperados que foram consolados, violentos que se acalmaram, loucos que recuperaram a razão, maus que se transformaram, ateus que fizeram as pazes com Deus, ingratos que se reabilitaram com seus benfeitores, miseráveis morais que se enriqueceram de esperança e de alegria de viver, construindo juntos o mundo de felicidade que todos desejam. É neste aspecto que o Espiritismo veio dar cumprimento à lei de Deus. Trabalhando a transformação moral do indivíduo, propõe o comportamento solidário e fraternal, conscientizando-nos que as nossas ações serão também os nossos juízes, demonstrando que podemos vencer todas as dificuldades, visto que, por maiores que sejam, elas são temporárias, e provando que forte não é o vencedor de fora, mas sim aquele que vence a si mesmo. Assim seja.